No vídeo passado, nós falamos sobre a função administrativa da contabilidade, que era controlar o patrimônio, bens, direitos e obrigações. Nesse aqui falaremos sobre a função econômica da contabilidade. Que é apurar o resultado, o rédito. Então, esses são termos que são estranhos, nem utilizamos na profissão esse termo rédito, mas é algo teórico que, como eu planejo aqui, trazer essa parte teórica bastante prática, mas a teoria ela nunca deve ser desprezada. Então, nós apuramos o resultado, porque o patrimônio ele não é estático. Né? Então, nem sempre vai permanecer o mesmo valor em bens, em direitos e obrigações. Porque a empresa ela se movimenta, a entidade ela se movimenta. Então, à medida que existe a movimentação, existe um resultado a ser apurado, seja lucro, seja prejuízo ou até mesmo o empate entre eles. O que é esse resultado? O resultado é a diferença entre o valor das receitas e o valor das despesas. Então, existe o patrimônio estático, mas pensando até em uma pessoa física, ela tem bens, direitos e obrigações, valores no banco, contas a pagar, algo que é líquido dela, que se ela vendesse tudo que tinha e pagasse tudo que devia, ia ter um valor. Mas à medida que isso não existe, todos os dias vai ocorrendo fatos. Então ela vai ganhando e recebendo, ou pagando ou ficando com obrigação de alguma forma, tanto a física como a jurídica. Então, isso que acontece sobre essas novas entradas, novas saídas, quando ele é apurado, diminuído um do outro, existe esse resultado. Temos 3 opções de resultados: positivo ou lucro, quando as receitas, o faturamento e as outras entradas é superior ao valor das despesas incorridas, então as despesas que aconteceram naquele período, e mais as entradas, que seriam o faturamento e outras entradas. Se a receita for superior, ele vai dar um lucro, vai dar uma parte positiva. Seria o resultado negativo ou prejuízo, quando as receitas, faturamento e outras entradas é inferior ao valor das despesas incorridas. E o resultado nulo, bem difícil de acontecer, mas é previsto e possível, quando as receitas, faturamento e outras entradas é igual ao valor das despesas incorridas. Então, quando acontece dentro do espelho, a contrapartida que vai espelhar o que acontece na entrada, que seria a receita, e na despesa, a saída. Eu estou falando de forma simplória, claro que não é bem dessa forma, nós veremos que existem muitos detalhes a ver no decorrer do nosso aprendizado. No entanto, eu preciso falar de forma mais simples agora, limitando às vezes, ou pegando um termo muito complexo, limitando para que haja entendimento. Então, as receitas, elas aumentam a contrapartida dela dentro do patrimônio, porque existem as partidas dobradas, Então, assim, toda vida vai existir como se fosse um espelho de um valor. Um valor ele vai estar na receita e a sua outra parte vai estar espelhada no patrimônio. Então, assim, normalmente vai existir resultado, que é a parte do rédito, versus o patrimônio. Então, é diferente de uma anotação simples que fazemos na vida cotidiana. Então, essa vai existir, e isso acontece espelhando dessa forma aqui. Se existe receita, ele sempre vai aumentar, normalmente vai aumentar bens, que no exemplo anterior tínhamos banco, e direitos, por exemplo, clientes. Então, ele aumenta o ativo, que são os bens e direitos, quando existe a receita. Se você teve um ganho, ele aumentou, ele entrou no banco, ele entrou em cliente, ele entrou de alguma forma, foi algo benéfico, positivo. E, ao mesmo tempo, ele aumenta o PL e a situação líquida da empresa. Por quê?
Porque, na verdade, as receitas e as despesas é como se fosse uma abertura do patrimônio líquido. É lá que existe a movimentação. Só que nós deixamos mais analítico, nós criamos contas temporárias de resultado, que seria de receitas e despesas, e depois nós apuramos e esse valor positivo ou negativo ele vai espelhar dentro do patrimônio para fechar a balança do balanço patrimonial, né? Que é justamente por isso que chama balanço patrimonial, vem de balança. Então, acontece isso quando é receita que existe. Observação, a receita também pode vir de uma redução no passivo sem que o ativo seja diminuído, por exemplo, o perdão de uma dívida. Então, assim, existem coisas mais complexas que iremos ver ao decorrer, e aí essa aqui eu adianto que é uma delas, né? Pode até não ter existido uma nova entrada de um novo trabalho, de um novo ganho, mas se você devia algo e foi perdoado, e se esse algo espelhou o teu ativo de alguma forma, o teu bem, o teu direito, se você foi perdoado, ele é uma nova entrada. Então, existe um aumento um ganho para o patrimônio líquido. Despesas. São gastos incorridos para gerar receitas. As despesas sempre provocam diminuições no patrimônio líquido. Então, o esquema da despesa é o seguinte: ou ele vai diminuir o ativo, porque se você gasta algo, você tira do seu banco ou deixa de ter um direito, ou você aumenta uma obrigação. Para você adquirir algo, você precisa ou pagar à vista, ou alguém já tem um valor seu e fica por isso, ou fica para um pagamento futuro que é um passivo. Automaticamente diminui o valor do patrimônio líquido, que é o que fica líquido para a empresa. É o inverso do valor da receita. Nós temos um elemento mais complexo, mas é bem similar à despesa. No entanto, eu vou só resumidamente aqui falar sobre ele já. Quando nós trabalhamos com empresas de indústria ou serviços, é necessário que se faça uma separação entre o que é despesa e o que é custo. No entanto, tudo vira despesa depois. Acontece que é preciso separar o que é despesa, que seria o custo, para prestação de serviço e fabricar um material para depois vender. E só depois que vende é que você reconhece o custo que você teve com ele como despesa. Então ele tem o mesmo esquema da despesa, praticamente isso. É um pouco precoce estar falando, mas se faz necessário para fins conceituais. Então aqui nós temos o exemplo do vídeo anterior também, que eu acrescentei aqui foi os totais, para dizer que o balanço, né, patrimonial, aquilo era um embrião do balanço patrimonial, e o que eu fiz foi totalizar aqui a parte do ativo com passivo, que seria a soma da primeira parte e segunda, né, que daria uns R$300. Então, assim, nós temos esse valor, digamos que em 31 de um dado mês, nós temos esses R$300. Só que ao final do dia, mas a partir do mês subsequente, já começam a acontecer fatos na vida de uma empresa, de uma pessoa física, de uma entidade sem fins lucrativos, ela começa a acontecer. Então, eu já comecei vou fazer 2 fatos aqui para ver que ao final existe uma movimentação tanto desse patrimônio líquido de forma aberta, e depois nós podemos, ao final de cada dia, o balanço normalmente se pede anual, balancetes mensais, mas ao final de cada dia nós podemos fazer 365 balanços no ano. Então, ao final de cada dia, é possível que a gente faça esse encerramento e veja, deu lucro ou prejuízo. Isso não acontece, é anual, né? Normalmente é anual, ou trimestral, é mais comum, no entanto, é possível. Então, aqui nós temos um primeiro fato, né? Digamos que aquela empresa lá está com aquele ativo e a empresa prestou serviços no valor de R$90, tá? Isso aqui é uma empresa que prestou um serviço, recebendo R$50 através de boleto bancário e R$40 a serem recebidos em 30 dias. Então aqui nós temos a gente abre aqui, isso aqui chama-se razonete, é um T, é uma espécie de T que você risca, pode começar por aqui, tem pessoas que começam fazendo o D, um D de débito, C de crédito, às vezes inicialmente chama o D de aplicação e o C de origem, também vai depender da faculdade, do professor, do período em que se faça.
Mas é importante trazer, às vezes se começa dessa forma, depois traz para o razonete, que é simplesmente esse Tzinho aí, porque ao final a gente tem que pegar os saldos e encerrar e levar novamente aquilo que foi movimentado para o balanço patrimonial, o novo balanço, após as movimentações. Então, nós temos aqui R$90, né, que quando aumenta, então nós creditamos, tá, esse lado no razonete, as contas de resultado. Quando existe uma entrada, quando existe algo positivo, você vai para o lado direito do razonete, que é crédito. Tá? É crédito, e aí do outro lado é débito, você debita. Então é o inverso do que acontece em aplicação em extrato bancário. Depois eu vou trazer um comparativo para a gente verificar os motivos, por quê. Às vezes confunde um pouco isso no início, mas como eu falei, a prática vai fazer com que a gente ligue os pontos de muitas coisas que a gente vai ver aqui no começo, lá na frente também. Então nós creditamos R$90, aí eu coloquei como lançamento 1. E aí totalizei já R$90, porque eu já sei que não vai haver mais movimentação, mas o correto é, após todos os fatos do período, é que faça esse encerramento de total. Então, recebemos parte desses 90, desses R$50, foi recebido no banco. Né? Se foi recebido no banco, o banco tinha um saldo anterior de R$100, não devemos esquecer, que já tinha, e aí houve esse débito, essa entrada no banco de R$50, essa aplicação. E aí, por isso é que eu falo que no banco o extrato bancário confunde, porque quando nós falamos que debitou, no banco sai, creditou é a entrada. Aqui na contabilidade é o contrário. Certo? Então, é uma visão inversa, mas não deixa de ser uma entrada no banco e um acréscimo no extrato bancário no valor do banco. Tá? Então, nós temos aqui esse total do banco, também porque eu sei então, que ele totalizou nesse primeiro momento aqui R$150. E mais R$40 a serem recebidos em 30 dias. Então, eu abri aqui o razonete do cliente, então, que tinha um saldo anterior também de 200, certo? Não podemos esquecer o saldo anterior, porque senão não fecha o balanço. E aí tem esses R$40 aqui para receber após 30 dias de realização do serviço. Totalizou 240. Cada conta contábil, cada rúbrica, cada espécie de conta a ser controlada, deve haver um razonete desses aí. Tá? Então nós vamos para o evento, para o fato 2 que aconteceu. Para este serviço, contratou um profissional autônomo no valor de R$20 e este recebeu R$10 para começar os trabalhos e vai receber o restante em 30 dias. Então, nós abrimos um razonete aqui simples de despesa apenas, certo? E aí debitamos, né? No caso da despesa é o contrário. Quando aumenta a despesa, existe a despesa, nós debitamos, diferente da receita que é quando existe uma entrada, uma nova receita, nós creditamos. Quando existe uma nova despesa, nós debitamos. Começa com débito de R$20, né? Pagou, então pagou já R$10 no primeiro momento em que ele foi realizar o serviço, R$10 no banco, então do lançamento 2, estou colocando aqui 2 aqui para fins de controle. E após a saída dos 10, já diminuiu o banco, ficou R$140. Então nós temos aí um total, asterisco, um total após o primeiro fato e total após o segundo fato, o que vale ao final, que é os R$140, por isso que eu falo que é importante deixar para o final. Só para fins didáticos aí de visualização, eu fico colocando que é preciso ir totalizando esses saldos. Então, e ficamos com uma dívida ainda a pagar após 30 dias. Está lá na obrigação. Né, que nós tínhamos um saldo de R$150, acrescentou aí a diferença, a outra parte de R$10, totaliza R$160. Então, após esses fatos aqui, nós devemos, nas contas que movimentaram, levar para atualizar o saldo novo balanço, certo? Lembrando que falaremos muito em contas patrimoniais, diferença de contas patrimoniais, contas de resultado. Essas contas de resultado, elas são a abertura de contas, são contas transitórias que vão ser justamente o que nós estamos vendo nesse vídeo.
ser diminuído umas das outras para apurarmos o resultado. E aí vamos levar essa diferença positiva ou negativa para o patrimônio líquido. Então, com os saldos finais após os fatos. Nós temos a primeira parte, que é o ativo, e aí você vai observar que aí o banco está justamente aquele saldo de R$140, nós atualizamos aqui. Cliente 240, porque eram 200 do saldo inicial e aí ficou mais 40, ficou 240. Nós temos o passivo aqui com contas a pagar de R$160, tinha 150 e ficou mais R$10 do que tem a pagar. E o patrimônio líquido, observe, é como eu falei, tinha o saldo anterior de R$150, nós tínhamos obtivemos uma receita no valor de 90 e 20 no valor menos R$20 de despesa. Então, se nós pegarmos 150 mais 90 menos 20, teremos um valor de patrimônio líquido de R$220. Então, o balanço que tinha um valor de patrimônio inicial agora movimentou para R$380. Certo? Então, é basicamente isso que é uma apuração de um resultado, de um exemplo de movimento que existe, de forma bastante simples aqui para entender. E é isso que acontece normalmente, né? Só que de forma um pouco mais complexa, se pede balancetes mensais, e aí à medida que for passando o tempo, nós vamos mostrando aqui mais detalhadamente.